Vou já de antemão agradecer a todos os colegas do Júri Expresso, em especial a professora Mônica, né, que permitiu esse encontro, e a você, Carla, né, por ter tão gentilmente aceito esse convite para participar. Vou apresentar para todo mundo que está nos acompanhando a professora e advogada, doutora Carla Lobo Olim Marotti, sócia do escritório Romar Massoni Lobo Advogados, formada na USP, especialista em gestão de riscos e compliance, professora de cursos de pós-graduação, advogada militante da área do trabalho, né? E estamos aqui todos muito honrados com a sua presença. Como é que está São Paulo, Carla? Fala um pouquinho, né, dessa rotina muito louca que a pandemia está nos impondo, né? Tanto de trabalho, home office, audiências virtuais, essa loucura aí que se instalou na nossa rotina. Seja bem-vinda aqui no Júri Expresso. Primeiro, obrigada pelo convite. Ao contrário, é um prazer poder conversar com você, poder interagir também com o pessoal do interior, nós aqui em São Paulo, né? E trocar, antes dessa live nós conversamos, você me deu um pouco da experiência das empresas daí, eu estava falando aqui da parte dos escritórios que ficaram em São Paulo, na verdade, né? Então, é uma honra poder trocar essa experiência com você, né? Aqui em São Paulo foi um susto, que eu posso dizer, de repente, todo mundo, uma grande parte, todo mundo trabalhando em casa, né? Várias empresas, na verdade, elas já estavam com possibilidade para trabalhar em casa, os empregados trabalharem em casa, mas, na verdade, sempre teve uma resistência muito grande, né? De pôr os trabalhadores para trabalhar em casa. Eu acho até que a gente, com o Covid, de certa forma, 10 anos aconteceram em 3 meses. Exatamente. E até a imposição de adaptação tecnológica, né, Carla? A gente não sabendo utilizar a plataforma, não sabendo utilizar, né? Nada disso. Nada disso, de repente a gente teve que aprender, né? Fomos jogados aí no mundo tecnológico. Quem ainda não sabia foi obrigado a aprender, né? E estamos aí. E agora eu acho que a gente depois, é lógico, a gente tem as consequências, né? Não é, nem para todo mundo é bom, mas o que eu estou vendo, você me perguntou de São Paulo, agora é uma certa resistência de pensar como que nós vamos voltar, porque muita gente se acostumou trabalhando em casa. Exatamente. Né? A gente vai se adaptando, né? Num curso, né, das coisas, a gente está se adaptando. E como a notícia de uma vacina ainda está, né, tá acontecendo, você não sabe, né, se ela vai vir logo, se arriscar voltar tudo agora também não, né? Vamos continuar aí enfrentando da forma como a gente está enfrentando, né? No home office, quem puder, né, se cuidando ao máximo, quem puder, né, não saindo de casa, ou quem tem que ir trabalhar, tomando todos os cuidados, né? Eu vou, Carla, contextualizar um pouquinho do tema da nossa live, né? Você, como é da área trabalhista, assessora muitas empresas, a gente está se deparando com essa questão da Covid-19 ser ou não caracterizada como doença do trabalho. Só vou contextualizar um pouco para que nossos ouvintes aí, né, tenham noção do porquê que a gente faz essa pergunta agora, né? Por que a gente está se debatendo? De todas as consequências drásticas da pandemia, uma que vem preocupando bastante, né, os brasileiros, que é a desestabilização nas relações de trabalho.
Antes da pandemia, a gente já estava passando por um processo de grandes transformações no direito e processo do trabalho, desde 2017, com a reforma trabalhista, mini-reforma, medida provisória. E aí chega a pandemia e nos dá um susto, né? Precisa aí do Estado intervir para que os postos de trabalho sejam mantidos durante esse tempo aí em que a gente está enfrentando o vírus. Então, foi editadas as medidas provisórias 927 e 936, que instituíram aí algumas saídas para que a gente enfrentasse o estado de calamidade pública que o vírus impôs, né? E na medida provisória 927, a gente tem em especial o artigo 29, que ele dizia que os casos detectados do novo coronavírus não seriam decorrentes do trabalho, exceto se comprovado o nexo causal. Então, o objetivo do artigo 29 era consolidar uma regra até então já existente, né? Afastando já a caracterização imediata da doença em razão do trabalho, de certo modo, dando uma segurança jurídica aí para as empresas, na caracterização ou não da doença, de algumas empresas, que nós vamos falar um pouquinho de risco da doença hoje, né? Mas depois das medidas provisórias, houve o ajuizamento de algumas ações diretas de inconstitucionalidade. E lá no STF, o ministro Marco Aurélio de Mello, ele indeferiu todas as liminares pedidas nessas ações, né, que buscavam o afastamento, né, ou a discussão de alguns artigos. E em razão do regramento da ação dessas ações, ele submeteu ao plenário. Então, o colegiado do STF, ele foi verificar se a decisão do ministro Marco Aurélio iria ser confirmada ou não. E o que aconteceu foi que o STF, na sua maioria, decidiu por suspender a eficácia do artigo 29 da medida provisória. E aí, bom, né? Tivemos aí toda a discussão, e o início da discussão, né? Que o STF tinha entendido que a Covid-19 seria a doença ocupacional. E assim os debates começaram. E aí a gente precisa entender, né? Se a Covid-19 é uma doença do trabalho. Para a gente poder colocar a nossa norma, né, que existe pré-pandêmica, né, para entender como ela se situa na nossa legislação, né, Carla? Isso. É isso. A gente, eu falei, quando houve, né, a suspensão da eficácia do artigo 29 da medida provisória, a primeira interpretação, né, começou vários noticiários, no sentido de que, então, o resultado dessa decisão teria sido no sentido de que o STF estaria confirmando que a Covid poderia ser uma doença do trabalho. E não é isso, na verdade, né? Com a suspensão em liminar, ainda não é um julgamento definitivo, né? Mas a suspensão em liminar da eficácia do artigo 29 da medida provisória, o que a gente voltou a ter é o regramento anterior, né, referente às doenças do trabalho. E só para quem está iniciando agora, né, só para entender um pouquinho, né, o regramento sobre doenças do trabalho, ou doença ocupacional, ela não está na CLT, né? Ela, na verdade, ela está previsto na Lei Previdenciária, né, na Lei 8.213, em especial, o regramento, no seu artigo 19, no que fala de doença ocupacional, no artigo 20, né? Então, nós voltamos a ter esse regramento.
E por esse regramento, que a gente vai entender um pouquinho, eu acho que convém pelo menos dar uma ideia geral do que é uma doença, né, do trabalho, desde lá de trás, então a primeira coisa que a gente tem que falar, que desde 1919, né, toda doença, né, do trabalho, ela precisa do nexo. Primeiro, a doença tem que ser causada pelo trabalho e tem que ser provada. O que é o nexo? Que foi provocada pela sua atividade, né? E isso está desde 1919, não é algo recente na nossa legislação. E o que dispõe o artigo 20, né? Nós temos o que se considera, a gente tem um gênero que se chama doença ocupacional e que é dividido em dois, né? A gente tem as doenças profissionais. O que é a doença profissional? É aquela doença que você adquire pela própria atividade que você está exercendo. Ou seja, alguém que trabalha em mineração, se a pessoa ficar com uma doença chamada silicose, né? Você já sabe que, com certeza, presume, não é que é uma presunção absoluta, mas existe uma presunção muito forte que aquela doença você adquiriu pela sua própria atividade. A atividade já gera, né, a doença. Essa é a doença profissional. A gente pode falar que a Covid é uma doença profissional? Não, Não. não é. Porque não é o fato de eu trabalhar, por exemplo, uma mineração e pegar um Covid que foi por conta da atividade, né? Então, a gente já sabe que não se enquadra aqui. E aí tem outro subitem, né? Vamos pensar assim, da doença, gênero, doença ocupacional, espécie, que é a doença do trabalho, que são aquelas doenças que podem ser comuns para qualquer pessoa, né? Então, por exemplo, Ler-Dort, né? Eu posso adquirir, ter uma doença de Ler, né? Uma Ler no meu braço, porque eu sou uma boa aluna e estou o dia inteiro na digitação, fazendo meu trabalho de mestrado, doutorado, meu trabalho final, né? E não tem nada a ver com o trabalho meu de 8 horas na empresa, né? Então, é uma doença, Dort, que eu tenho pode ter qualquer natureza, mas pode ser que em determinado meio ambiente do trabalho, né, ela venha, sim, a ser desencadeada por esse meio ambiente. Aí, sim, eu estou na empresa e por conta de eu digitar muito na empresa, eu tenho essa Ler-Dort, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender esses dois gêneros, né? Que não seria jamais uma doença do trabalho, a Covid, uma doença do trabalho, doença profissional, mas pode vir a ser uma doença do trabalho, tá? Agora, a gente tem que entender, antes de entrar na própria doença, a gente tem que entender um pouquinho sobre a própria doença, sobre a própria o que acontece efetivamente com a Covid, né? A Covid, ela foi considerada, né, para a Organização Mundial do Trabalho, né? Ela foi considerada uma pandemia, ou seja, uma doença que se generalizou em toda a comunidade, em toda a população. Ela tem um caráter geral. O Brasil também, ao reconhecer como uma pandemia, também reconheceu esse caráter geral. E na medida em que, inclusive, determina, né, a nossa legislação determina que em atividades essenciais não parem, e a gente sabe que são várias, desde o mercado, desde da parte, a parte de segurança, né, as farmácias, né, a gente não pode presumir que uma doença que você reconhecida como pandemia, uma doença reconhecida que tem um caráter geral, né, que atinge toda uma comunidade, e que você determina ainda que se mantenham vários trabalhadores, você não teve um lockdown que fechou tudo, mas você ainda tem várias atividades que estão abertas, né? Você não pode presumir que se alguém adquiriu aquela doença, alguém adquiriu a doença, ela efetivamente aconteceu dentro da empresa, porque tem um caráter geral.
né? Por que que eu estou falando isso? Porque, na verdade, né, a gente vai verificar. E aí, o que que dispõe um pouquinho mais além, né? Só vamos falar do aspecto jurídico, né? Para Da depois a gente lei, já falar tá. de casos a casos, que eu acho que é o que até é mais interessante, né? Assim, para ficar mais prático é, a nossa exposição. Então, a presunção é que, primeiro, é que não seja doença do trabalho. E o próprio artigo 20, né, da Lei 8.213, ela também dispõe o quê? Que não vão ser consideradas, de forma bem específica, né, não são consideradas como doença do trabalho, né, e aí vem o parágrafo primeiro, né, a letra D, a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva. O que é uma doença endêmica? É uma doença que é habitual e geralmente ocorre numa determinada região. Por exemplo, né, febre amarela na Amazônia. A gente sabe que de época em época tem um surto de febre amarela lá na Amazônia. Aonde que a gente Sim. quer saber que o inseto Ficou na trabalha? empresa? Não tem muito, né? Agora, Uhum. a lei não falava em pandemia, porque também não era o esperado, mas é lógico, pensando na finalidade, né, na interpretação teológica da lei, é lógico Uhum. que se uma doença endêmica não é uma doença do trabalho, quanto mais uma pandemia. Então, a princípio, é lógico que o Covid não é. Uhum. Esse parágrafo primeiro, né, da letra D, faz, entretanto, uma exceção, salvo comprovação de que é resultante de uma exposição ou um contato direto determinado pela natureza do trabalho. Ou seja, a princípio não é, mas pode ser considerada sim, em especial, nos casos daquela pessoa que tem aquele contato direto. E no caso da Covid, quando a gente fala em contato direto, a gente está falando normalmente do quê? Alguém que tem contato direto, o quê? Com a secreção, com a saliva, com o que for alguém que tem alguma secreção, algum contato direto de lugar de maior movimento. Então, aí sim abre-se uma exceção. Mas o que a gente tem que entender, né, assim, pelo menos a primeira ideia que eu imagino que tem que ter, é que do Covid é uma questão que a gente vai ver agora, né? Eu acho que até na sequência, né? Covid não é uma doença, a princípio, doenças do trabalho, né? Doenças profissionais, artigo 20, quando a gente disse não é um acidente, mas é uma doença, existe, que eu acho que é importante também, um outro aspecto, uma resolução, vou falar até para vocês, uma resolução da própria Conselho de Medicina, que também é observado pelo INSS, é a resolução 1488 de 98 do Conselho Federal de Medicina, que dispõe o seguinte: doenças, a parte de doença profissional, doença ocupacional de forma geral, sempre há uma presunção, né? Para se entender se é efetivamente uma doença ou não do trabalho, há necessidade não de analisar só o quadro clínico, mas há necessidade o quê? De ser investigado também se teve, qual é o tempo de exposição, qual é a intensidade dessa exposição, quais são os fatores existentes nos trabalhos que são relevantes para agravar ou diminuir aquela doença. Então, concluindo, né, de forma geral, eu acho que depois a gente vai falar quais são os parâmetros que a justiça vai adotar, né, mas assim, doença do Covid não é, em regra, né, uma doença do trabalho, né, para ser, que você pode, é uma doença que pode adquirir em qualquer local, tá, para ser uma doença do trabalho, há que se fazer o quê? Uma investigação, porque ela pode ocasionalmente ter sido adquirida, sim, na área de trabalho. Agora, é uma questão que a gente vai ver de ônus da prova.
Que vista. Exatamente. E aí, eu vou É deixar até a esse grande conflito, né, Carla? Vou deixar até a bola. É uma questão. A regra é essa, mas quando a gente fala presunção, é quem é que tem que provar se é ou não é, se eu adquirir a doença, se é ou não uma doença do trabalho, né? Se a regra é não ser uma doença do trabalho, né? A regra é o empregado é que vai ter que fazer a prova de que ele adquiriu aquela doença no trabalho. Agora, a exceção, que é o que a gente falou, é quem tem uma atividade cuja natureza tem atividade diretamente em contato com o agente que contamina. Então, o pessoal da área de saúde, para ele, inverte o ônus da prova. A princípio, eles podem sim ter a Covid como doença do trabalho. Aí é o empregador que vai ter que afastar, né, a caracterização como doença. É isso, né? Então, assim, não sei se você gostaria até de falar o que tem sido, que eu acho que é importante, até você falar qual é o critério, na verdade, né, de ônus da prova que a gente imagina que em ações trabalhistas, ou mesmo que venha orientar o INSS, né, para considerar esse ônus da prova, né? Existe uma orientação, o Ministério Público está seguindo uma orientação da Organização Mundial de Saúde dos Estados Unidos, não é isso, Laira? A da OSHA lá, né, da Occupation Safety and Health, a OSHA, né, elaborou uma classificação de graus de risco à exposição do coronavírus, então, considerando as funções desempenhadas pelos trabalhadores. Essa classificação da OSHA, inclusive, né, ela faz parte das orientações do Ministério Público do Trabalho. Então, o que nós vamos enfrentar em eventual judicialização para entender se aquele caso de Covid é ou não resultante de trabalho? Eu sempre falo que a gente vai ter que avaliar o atual estado da técnica, a gente vai ter que ter elementos técnicos, e aí a área da saúde e segurança do trabalho é uma área multidisciplinar, né, Carla? Nunca o jurídico sozinho, eu sempre vou ter que ter a área da medicina ocupacional junto, para a gente entender toda a contextualização daquela contaminação, daquele trabalho. Então, a OSHA vai fazer a classificação de grau de risco. Então, risco altíssimo é o pessoal da linha de frente que está atendendo os profissionais de saúde. Daí, risco alto, quem não mexe diretamente com o doente, mas vai manipular um exame, né, vai limpar alguma coisa, né, de onde ficou aquele doente. Então, aí a gente vai... Ambulância, motorista da ambulância. Exatamente. Para eles, né, a presunção é direta, se eles se contaminarem, que é Covid-19. O hospital, a clínica, o laboratório, vai poder ter oportunidade de afastar essa presunção? Vai ter que nadar de braçada, né? Vai. Porque é difícil, né? Vamos combinar, é difícil, a pessoa está ali na linha de frente, ela tem, conforme você pontuou, o contato direto, né, com a doença. Aí, os outros profissionais, quem trabalha a um nível de risco que a gente for mediano, em que todos nós estamos ali submetidos, aí não, né? Aí a gente vai ter o ônus da prova, vai ser do empregado, que vai ter que provar que a empresa não foi observadora das regras de proteção e medidas profiláticas ali no sentido de impedir a disseminação. O que eu sempre falo, Carla, e observo, é que a gente não pode deixar que uma empresa seja a disseminadora do vírus, né? De repente você tem numa empresa 100 empregados e 60 contaminados. Alguma coisa aconteceu ali dentro, né?
Agora, você tem outras pessoas, por exemplo, olha, o esposo da secretária está contaminado, então já afasta a secretária. Que se ela vir para a empresa, ela pode passar para outras pessoas. Então, são medidas preventivas e até conscientizar o empresariado, né, Carla, da importância das medidas preventivas, não só agora para a Covid, né? Eu falo que a prevenção em medicina, em saúde, segurança do trabalho, ela é sempre um investimento, porque você ter um enfrentamento judicial de um acidente de trabalho, de uma doença do trabalho, né, que pode incapacitar a pessoa, é sempre muito árduo, né, e por vezes até muito difícil. E para essas pessoas que trabalham na linha de frente, que tem aí então um risco altíssimo, né, elas vão ter a teoria do risco criado lá do artigo 927, parágrafo único do Código Civil, em razão da responsabilidade objetiva. Então, aí os hospitais, a gente viu na imprensa, né, hospital que não dá VPI, né, o risco desse hospital aumentar o passivo dele trabalhista é infinitamente maior, né, porque além da indenização pela responsabilidade objetiva, ele também pode ser condenado pelo critério pedagógico, né? Viu? Você não cumpriu o mínimo que a lei sempre determinou. Então, as medidas protetivas, elas são amigas da empresa, amigas dos empregados, né, também, que também devem, se a empresa entrega máscara, né, determina que lave as mãos, disponibiliza álcool em gel, use, né, observe, né, para o seu próprio bem. A nossa legislação, ela sempre exigiu a comprovação do nexo causal, né? Aqui tem uma pergunta, né? Alguns funcionários não usam máscara, né? O que eu faço, né? Nesse momento, acho que arriscaria até uma justa causa. Porque se a pessoa fica doente, se a pessoa falece, de repente consegue uma prova de um nexo causal, a empresa fica muito fragilizada. Então, a empresa ela tem que se proteger no sentido de implementar todas as medidas, não é? Não sei, Carla, você quer colocar alguma coisa a respeito disso? O que tem que entender, assim, é o que eu falo, essa gradação, né, até que tem da OSHA, é o que eu falo, ainda sempre são presunções, né? Veja, posso ter um médico da linha de frente, né, que eventualmente pegue um Covid, não é uma presunção absoluta. É lógico que o ônus da prova vai ser do empregador, mas eu posso ter um médico da linha de frente que, eventualmente, um laboratório vai comprovar o quê? Que deu... Aí a importância das medidas protetivas, né? O laboratório pode, por exemplo, comprovar que deu máscara, que o local é altamente higienizado, que deu luva, e toda, né, que trabalha em um lugar ventilado e tudo mais. Que ninguém mais se contaminou, né? Não teve outras contaminações. Não tem mais nenhuma contaminação. Eu tenho um cliente que é um hospital, e uma parte do hospital, absolutamente ninguém, né? Teve algumas áreas que sim, mas assim, tem uma grande parte do hospital que ninguém pegou Covid. Então, não é o fato, assim, é lógico que nesse caso, se alguém pegar, cabe à empresa demonstrar que, assim, na área ninguém pegou, que foi dado toda a proteção. E algumas empresas, às vezes, ficam sabendo que a pessoa, no final de semana, foi jogar bola, ou foi num churrasco, né? Exatamente. Então, tem que entender que, assim, é uma questão de ônus da prova, quem é que vai provar. Por isso, a necessidade das empresas se documentarem é muito forte, né? Em relação às medidas que têm adotado. Porque, por outro lado, é o que você disse, uma pessoa que não tem uma atividade, a gente fala aí na OSHA, né, um grau baixo, né, para pegar uma doença, mas de repente vai trabalhar e tem um departamento inteiro que ficou com Covid. Alguma falta de cautela existiu, né? Então, a empresa
com certeza, numa ação trabalhista vai ficar muito mais fragilizada, né? O que eu acho que é importante, né, a gente também entender em relação a isso, né? Interessante para quem quer saber sobre a matéria, ela inclusive, tem uma portaria, chama Portaria 20, né, agora de 18 de junho de 2020, do Ministério, feito do Ministério do Trabalho com o Ministério da Economia, né? Isso, agora do Ministério da Economia, que antes era o Ministério do Trabalho, eu sempre dá aquela Secretaria paradinha, do né? Trabalho. Ministério da A Economia, gente né? perdeu o Ministério do Trabalho, agora é o Ministério da Economia, né? Eu acho assim, tem alguns conceitos que eu acho que são bem importantes, que às vezes eu vejo que todo mundo fica na dúvida o que fazer, né? E essa medida até fala direitinho. Então, a primeira coisa, você tem três características, condições diferentes que a gente tem que pensar. Você tem aquela pessoa que a medida ela fala bem, bem claro, né? Alguém aparece e fala que está com uma suspeita de Covid, né? Primeira coisa, não é chegar assim, tem aquelas sinais de Covid, ou seja, vem até falando, tem tosse, dor de garganta, falta de olfato, garganta, às vezes tem uma diarreia, tem 2, 3 sintomas, principalmente dificuldade de respiração. Esse que está com suspeita de Covid, é alguém contaminado? Primeiro, a princípio, não. Mas ele tem sim que ir ao médico e trazer uma declaração que ele tem essa suspeita, né? Tá contaminado? Não. Vou abrir independente de a gente estar falando de emissão, não estamos nem falando de emissão de CAT ou afastamento por doença, sem ser do trabalho. Ele não está ainda doente, né? Ele está com uma suspeita. A necessidade, né? Saíram 2 portarias também, que aí é do Ministério da Saúde, vou falar para vocês as portarias, que fala que o paciente deveria ir ao médico, deveria ser encaminhado ao médico do trabalho, e se ele concordar com, se ele houver uma concordância, né? Ele, na verdade, ele haver uma declaração que ele está com essa suspeita, é a portaria número 454 de 2020 e portaria 356 de 11 de março desse ano, né? Em que o médico vai declarar que ele está com uma suspeita e ele vai ter que ficar afastado por até 14 dias. É doença? Não é doença. É suspeita. E tem acontecido que, às vezes, vamos pensar, ele está com uma suspeita, ele só está com uma suspeita, ele vai ficar 14 dias. Passa 72 horas. Se ele não tiver mais, não tiver nenhum efeito mais, ele volta a trabalhar. Agora, acontece também, não sei se você já viu, Laia, de primeiro, alguém na família dele está com Covid, por exemplo, e ele está com suspeita. Então, às vezes, ele vai trazer um atestado, vai ficar 14 dias porque ele está com suspeita, porque ele esteve em contato com alguém que teve Covid, e aí a empresa vai ter que pagar. E aí, quando está chegando no final dos 14 dias que ele não teve nada, aí ele começa a ter alguns sintomas. Vai ficar mais 14 dias e a empresa pagando? Vai, às vezes acontece. E isso é só a pessoa suspeita, porque a pessoa contaminada é a pessoa efetivamente que teve o quê? Que teve um positivo, fez um exame e realmente foi positivo. E existe um outro termo que eu acho bem interessante vocês saberem, que também vai ficar afastado, que são aquelas pessoas que estão assintomáticas, que a gente chama até diferente, né? Contatáveis, que também são não é só que tem as suspeitas que estão ainda com os sintomas, tem as efetivamente contaminadas e tem aquelas que são que aí a gente falou, né? São as que fazem parte da família, que elas ainda não têm sintoma, mas tem alguém na família que ficou e eles tiveram contato. Essas também vão ficar afastadas até 14 dias, né? Então, acho que é importante entender essas 3, que são a medida, essa portaria 10,
desculpa, a portaria 20, né, do Ministério do Trabalho, inclusive fala qual é o encaminhamento que tem que ser dado para cada um deles. E esses afastamentos são Exatamente. até 14 dias. Por que eu estou falando que é até 14 dias? Porque ainda que for, vamos pensar, ainda que se entendesse que era doença do trabalho, ou que não seja doença do trabalho, a pessoa realmente está com Covid, precisou ficar afastado do trabalho, né? É mais difícil a gente falar que vai entrar no INSS, se for até 14 dias, a não ser que o médico entenda que vai ter que ficar mais tempo. Uhum. Por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem as consequências, né? Agora vamos pensar quais são as consequências que tem a Covid, né? Quando fala de Covid, né? Qual é o problema de considerar doença, não doença, suspeita, não suspeita, ou de encaminhar para o INSS ou não abro uma CAT, né? Essa que é a questão, né? Então, a primeira questão, né, Laira, é que, assim, afastamento, vamos lembrar que afastamentos do empregado por um período que a pessoa esteja doente, não vamos falar de suspeita, porque pode acontecer o que eu falei para vocês, 14 dias de suspeita e mais 14 dias de suspeita. De suspeita. Posso encaminhar para o INSS porque ele ficou 30 dias de suspeita? E eu entendo, não sei você, Laira, eu entendo que não. Uhum. Porque para encaminhar, o que a gente fala para a pessoa, a partir do 16º dia, fazer direito ao benefício previdenciário, ela tem que estar doente. Independente, o médico tem que declarar que ela está porque vai passar doente. por uma perícia lá, né? Na perícia não detectando doença. Não, né? E doente é só quem está contaminado pelo Covid. Não é quem está com suspeita de Covid, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, lembrando que, assim, e aí, então, pessoa suspeita, não vou poder nunca encaminhar para fazer direito ao benefício previdenciário, né? Segundo, né? A pessoa está doente, apurei que está contaminado, né? Vou abrir CAT? Essa que é a questão, né? CAT, eu estou reconhecendo o quê? Que a doença efetivamente foi adquirida no meu ambiente de trabalho. Pode acontecer, né? Às vezes eu posso reconhecer, por exemplo, eu sou um laboratório, a pessoa, ela que está avaliando as amostras, ele está todo parafernado, né? Com todos os equipamentos, mas ele está analisando lá uma amostra e, de repente, acontece um acidente e, sem querer, ele fica realmente exposto e a empresa sabe que teve um acidente naquela amostra, cortou o dedo e ficou suspeito, né? Vai abrir caixa? De boa fé, a empresa deveria. Demais casos, se a empresa adotou e está bem documentada que ela adotou todas as regras possíveis para afastar, a princípio, né, lógico que decorre da avaliação do trabalho, mas não, porque você não tem como... Você vai encaminhar para o INSS, o empregado vai fazer jus ao benefício previdenciário, mas que não aquele auxílio-doença acidentário, que seria decorrente, né, de doença do trabalho. Isso. Deixa eu discutir depois. E se normalmente... houver judicialização, né, Carla? E se o médico... Pode falar. E se o médico declarar que é mais, assim, você vai encaminhar a documentação, mas também ele só vai para o INSS se o médico declarar que aqueles 14 dias não foram suficientes para a pessoa se recuperar. Né? Exato. Porque se você abrir CAT, ou se, né, houver a presunção lá no INSS, ou o sindicato abriu uma CAT, né, Carla? Eu já passei por uma situação em que o sindicato abriu uma CAT, a empresa teve que impugnar essa CAT via judicial, porque é cumpridora de todas as regras, né, protetivas, e não tinha como comprovar o nexo de causalidade. Mas isso traz muita consequência para a empresa, a abertura de CAT, sem você ter o nexo causal comprovado, né? A consequência da estabilidade para o empregado, né? Ele vai ter lá 12 meses.
né? Durante o tempo de afastamento, a empresa vai ter que pagar o FGTS, continuar depositando. Conforme a gente já conversou, né, temo por algumas empresas displicentes na questão da saúde e segurança e virarem polo de disseminação de doentes, né, uma possível repercussão criminal, né, por conta de expor a vida da saúde daquelas pessoas, isso pode acontecer, né. Ações de regresso, o INSS depois se voltando contra o empregador, né, para ir se ressarcir do prejuízo que o Estado teve em razão da empresa ser negligente, possibilitar ali, principalmente, eu acho que aquelas de risco baixo, né, que tem que tomar um cuidado aí, que apesar do ônus da prova ser do empregado, a empresa não pode estar fragilizada, ela tem que estar documentada, paramentada de que ela fez, né, seguiu ali a lição de casa. A possibilidade de ações na justiça para responsabilidade civil. E o problema da CAT, até nós tínhamos conversado, né, Carla, é a questão do fator acidentário previdenciário. Ainda que depois você vá discutir isso, né, e consiga afastar, ou aquelas empresas que lamentavelmente tiveram nexo comprovado, o passivo que elas vão enfrentar não se resume a isso que a gente listou agora, né? A gente vai ter lá o fator acidentário previdenciário, que veio na Lei 10.666 de 2003, que as empresas dirigentes, né, aquelas que entendem a seriedade de se manter um meio ambiente de trabalho protegido para aqueles empregados, elas estão fazendo um trabalho muito bom, né, de proteção, diminuindo, até zerando acidentes e doenças, para se beneficiar da alíquota do risco ambiental do trabalho, o RAT. Né? Então, você vai ter um bônus na sua folha de pagamento, você desonera a sua folha de pagamento quando você não tem emissão de CAT. E agora, por conta de uma pandemia, que por ser transmissão comunitária, e se a sua empresa, né, segue toda a cartilha, uma empresa muito responsável no sentido, né, de controle ali do ambiente de trabalho, tiver algumas CATs emitidas, ela vai ter todo um trabalho de anos que ela vem fazendo para se beneficiar não só tributariamente, né, para desoneração da folha, mas também aquele trabalho que todo investimento se perde, né, por conta da metodologia aí do FAP, que é uma metodologia que eu gosto muito, porque às vezes para você convencer um cliente, né, que vale a pena, não só por conta do empregado, mas também, olha, sua folha, você pode desonerar também, você vai ter, né, alguns benefícios aí fiscais em cima disso. Então é isso que a emissão de uma CAT de forma irresponsável, ela traz várias consequências para a empresa, que deve sempre buscar apenas emitir aqueles casos em que comprovadamente ela veja que existe o nexo causal ali, né? Eu falo, são duas coisas, eu até vi que a Mônica perguntou, na dúvida emite o CAT, né, ou não? Eu acho que depende muito do negócio, inclusive, que você tem. Então, assim, acho se você tem, vamos pensar, um hospital, as pessoas estão atendendo pessoas enfermas com Covid, você dá todos os equipamentos de proteção e tudo mais. Mas existe uma grande, é o que a gente fala, né? Existe uma grande probabilidade dessa pessoa ter pego a doença, né, Covid, no seu estabelecimento.
É o que a gente faz sempre, esse balizamento, né? É o que a gente fala, Isso. qual é o risco que você expôs àquele empregado, em que intensidade, em que duração de tempo que essa pessoa teve exposta. Então, uma pessoa, é o que eu falei, um médico que esteve trabalhando na linha de frente, por isso que é esse o questionamento que a Justiça do Trabalho vai fazer com base no OSHA. Aquele trabalhador que esteve o tempo inteiro exposto, contato direto, duração, tempo, o conselho, né, eu acho que a minha recomendação é, a pessoa está com Covid, muito provavelmente imita uma CAT, se ele ficar afastado, até para você inibir uma ação de indenização maior que você não teria tido a cautela devida, inclusive, de emitir a CAT, né? Outra situação, eu volto a falar, são aquelas pessoas que exercem outros tipos de atividade e que não estão expostos àqueles riscos, né? Então, volto a falar, que nem nós, advogados, que eventualmente, às vezes, até a gente tem que atender um outro cliente pessoalmente ainda, ou até o bancário. Se a gente pensar o bancário que está ali, tem aquela distanciamento de mais de 1 metro, né? Os refeitórios, né? O refeitório que eles estão tendo, o pessoal que trabalha no supermercado, o refeitório com mais distanciamento, né? Essas pessoas, e eu tomei todas as cautelas possíveis, para essa pessoa emite uma CAT para Covid? Realmente, na dúvida, eu falo assim, a probabilidade, é o que a gente fala de probabilidade, o quanto, é sempre essas perguntas, qual é a intensidade, o quanto tempo a pessoa teve exposta, qual é a proximidade com a gente, né? E quais foram as medidas que eu tomei para que não acontecesse isso no meu ambiente de trabalho. Então, nesse caso, sendo a probabilidade, a resposta, a probabilidade muito pequena em relação a ele pegar na rua, não, eu acho que a recomendação seria não emitir a CAT, a princípio não emitir a CAT, né? Exatamente. E a mesma coisa, até porque eu vi que perguntaram em relação à empregada doméstica, né? É uma doença de um trabalho? Não. Eu vou falar que depende, né? Porque se a pessoa vem no seu trabalho, mantém-se um contato, você disponibiliza a máscara, ou coloca uma luva, deixa disponível álcool, não tem ninguém doente na casa, você dá uma liberalidade do horário que não se pegue condução cheia, né? A probabilidade de pegar dentro do trabalho ou fora do trabalho é a mesma, né? Agora, é uma situação diferente se a família pegou Covid e ainda pede para a empregada doméstica vir trabalhar na residência. E aí a empregada ficou com Covid. É diferente a situação. Exatamente. Eu falo que desafios e consequências, né? A gente falou muito das consequências, os desafios. Para os empregados, né, Carla? Tomar todas as cautelas possíveis, né? As orientações estão sendo aí, né, publicadas em rede social, mas tem empregador que até exagera. Se o seu empregador está sendo até mais cauteloso, procure observar todas essas cautelas e a empresa implementar, né, todas as medidas protetivas e documentar tudo isso. Eu não sei aí, Carla, como é que tá? A gente tá com pouco tempo, tá quase encerrando. Não falei que ia passar rapidinho, né? Fiscalização, né? Como é que tá a fiscalização aí em São Paulo das empresas? Bem, bem intensa, viu? Eu falo assim, às vezes a gente não percebe, porque aqui é muito grande, né? Mas, assim, na medida do possível, essas empresas, eu posso te dizer que nem eu trabalho para empresas de call center, aeroporto, né? Nessas empresas, supermercados, né? Tá havendo uma fiscalização bem intensa, assim, desde, principalmente, né? Do álcool de treinamento, é por isso que eu falo que a medida, essa portaria 20, é muito importante que seja linda, essa portaria 20, porque desde orientação para o empregado, utilização do álcool gel o tempo inteiro, muito álcool gel disponível, máscara, distanciamento, barreiras nos caixas, né?
ou que nem banco, barreira para não ter essa exposição direta, né? Tem havido uma fiscalização bem grande, e tanto por parte da fiscalização, né, pelos auditores fiscais do trabalho, mas também pelo Ministério Público do Trabalho. Aqui eles também ajuizaram várias ações civis públicas, até porque andou tendo muita denúncia de empregado no sentido de que a empresa não estaria cumprindo já com todas os procedimentos de medidas de prevenção, e o Ministério Público ajuizou ações civis públicas contra várias empresas, pedindo para que a empresa documentasse, e houve muito pedido para a vigilância sanitária. Então os juízes do trabalho andaram expedindo ofícios para a vigilância sanitária, que andou agindo rapidamente, indo nas empresas e fiscalizando ou não o cumprimento. E quando elas dão ok, é ótimo, né? Porque eu falo, se documentem. Você tem que enquadrar esse ok, porque isso é uma ferramenta para o teu processo judicial, né? Aqui também, Carla, a fiscalização intensa, né, nas empresas, nos comércios principalmente, né? Porque você realmente precisa tomar cuidado de si e do outro, né? Não tem como, para enfrentar o que a gente está enfrentando. Mas valeu, Carla, vou te agradecer já, porque está acabando. A gente ia falar de responsabilidade civil, né? Mas não, nem deu tempo. Agradecer essa oportunidade, esse bate-papo. Foi Obrigada ótimo. de coração, foi ótimo. Valeu por nos conhecermos aí. Agora eu sei que tem uma colega aí em São Paulo, né? E você tem uma colega aqui também, em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. E estamos aí para trabalharmos juntas aí sempre que for necessário. Obrigada, viu, Carla? Agradeço muito. Imagine, obrigada. Não tem coisa melhor do que trocar a experiência. Verdade, porque é tudo tão novo para todo mundo que realmente causa muita dúvida, né? Traz atestado, faço o quê, não faço, vai ser correto, o que que vai... Porque insegurança agora, e a gente sabe que vai gerar uma insegurança de qualquer forma.